Boa tarde, meu nome é Paulo. Algumas pessoas aqui já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu já estou aqui no Udesc faz alguns anos. Muitos anos. Já tenho colega meu no mestrado ali. Eu faço TADS, estou me formando agora. Daí eu vou falar sobre a linguagem de programação Elixir. É uma linguagem que eu achei interessante esses últimos tempos. Essa frase de mais uma linguagem que você deve aprender em 2018 é completamente subjetiva. Não leve muito a sério se vocês não gostarem. Mas é isso. O que eu vou falar, né? Bom, motivação, a história por trás de Elixir, tem Erlang também. Daí eu vou falar bastante da linguagem, tem bastante código para mostrar para vocês, vai ser um pouquinho maçante. Daí eu vou falar um pouquinho de OTP, e como é que vai ser no futuro, assim, né? Mais ou menos. Bom, mas por que eu vou falar de Elixir e não de, sei lá, Java ou PHP? Bom, Elixir é uma linguagem bem nova e tem um monte de gente que segue essa filosofia de Hype Driven Development. Ou seja, surge uma linguagem nova, um framework novo, vou aprender e vou tentar usar para ver o que eu consigo fazer, né? E muito provavelmente a gente acaba migrando projetos para essas linguagens novas. Daí surge outra linguagem nova e a gente acaba migrando de novo também. É um ciclo que ocorre mais ou menos a cada ano. Bom, daí tem a necessidade de encontrar novas alternativas para resolver problemas existentes, né? Tá aí o maior propósito. Bom, falar um pouquinho de história, então. Tem a linguagem Erlang. Ela surgiu em 1986. Ela tem um paradigma funcional. O foco dela é programação paralela e tolerância a falhas, né? Daí ela foi bastante usada para sistemas de telecomunicações de lá para cá, né? Dá de dizer que ela é soft real-time, não é completamente real-time, que nem para sistemas embarcados, mas é real-time a ponto de você não ter tanta perca de tanta latência na transmissão de dados. E ela roda sobre uma máquina virtual chamada Beam. Essa máquina virtual é que proporciona a ela ter todo o paralelismo dela, toda a tolerância a falhas. E quem que usa Erlang hoje em dia? Todo mundo acaba usando o WhatsApp, acaba usando Erlang de uma forma ou outra. É um caso de uso que fez bastante sucesso com Erlang, porque eles precisavam lidar com trilhares de requisições por segundo. E Erlang é uma linguagem que possibilitou isso daí junto com a VM que ela roda, né? Bom, isso é Erlang. O que é Elixir? Elixir foi criada em 2012. Ela não tem nem... Ela tem uma Lemar há 5 anos, né? Por José Valim. José Valim, ele é brasileiro. Ele trabalha na plataforma Tech. Trabalhava, pelo menos, agora ele está lá na Polônia. Bom, a Elixir é mais uma linguagem nacional, junto com Lua e talvez alguma outra linguagem que eu não conheço. É uma ótima representante. E Quack, né? Tem Portugal. Pois é. Beleza. Ela foi criada em cima do Erlang. Ela tem inspirações fortes em linguagens como Ruby, né, principalmente com a sintaxe dela. Ela também é programação funcional, mais ainda do que Erlang, o suporte dela para programação funcional. O foco dela também é programação paralela, também é tolerância a falhas, só que ao invés de sistemas de telecomunicações e coisas voltadas para telefonia, né, ela hoje em dia é bastante moldada para escrever aplicações web e microservices também, usando OTP, que é a tecnologia que eu vou explicar logo à frente. Bom, isso daqui é Elixir. Daí, um pouquinho sobre a linguagem. Essa daqui é a cara dela. Peguem um tempinho para olhar para o código. O que vocês vão ver ali? Vocês vão ver módulos. Ali tem um módulo chamado Hello World.
Todo o código em Elixir ele é organizado em módulos. Daí a gente tem funções públicas e privadas. Ah, mas isso daí tem a ver com orientação a objetos? Não, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com orientação a objetos. É apenas um conceito para você organizar o que vai ser exposto no teu módulo ou não. E ela tem retorno implícito. Ou seja, a gente não tem a keyword de return. Toda função que você roda nela, a última expressão é o retorno da função. Que nem o Ruby. O Ruby também tem isso daí. E aqui tem o Hello World. Ele tem uma funçãozinha ali que eu retorno uma string, Hello World, e chamo no io.puts, que é para escrever no terminal. Essa aqui é a cara dela. Daí, beleza. Tipos de dados. Dentro do Elixir a gente tem átomos. Átomos é um conceito bem interessante. Poucas linguagens têm. Ruby tem symbols. Erlang tem átomos também. Foi daí que o Elixir herdou essa funcionalidade. Átomos não são nada mais do que identificadores. Eu crio um átomo foo para a variável x, um átomo bar para a variável y, x igual a bar, falso, x igual a foo. O valor dela é seu próprio nome. Isso é um átomo. São apenas identificadores. E tanto um Elixir quanto um Erlang, nil, true e false também são átomos. A gente tem listas. A lista ela pode ter qualquer tipo dentro dela, seja um inteiro, um float, tanto faz. Aqui tem umas operações de concatenação e subtração de listas. Elas, na memória, elas são representadas como listas encadeadas. O acesso delas é O na N. Só que as modificações delas não são custosas, né? Porque se você inserir no início e você não perde tanto porque ela é encadeada. E um detalhe, eu não mencionei. Todas as estruturas de dados são imutáveis. E a posição na lista não é um conceito importante para a aplicação. Isso daí vem porque, isso daí eu estou dizendo por causa do que tem as tuplas. Elas têm armazenamento contínuo na memória, elas têm acesso O na uma, ou seja, você não tem muito custo com isso. Só que as modificações delas são custosas porque se você realizar alguma operação em cima dela, você vai ter que realizar uma cópia para outro lugar da memória. Mas a gente tem tuplas e tem listas. Qual que é a grande diferença delas? Listas a gente usa mais para guardar valores diversos e tuplas a gente usa mais na nossa aplicação quando o posicionamento ali dentro é necessário para fazer alguma coisa. Ou seja, dentro de um programa em Elixir, aquela tupla com um átomo ok, uma string de sucesso e uma lista, aquilo ali vai fazer sentido para fazer pattern match em alguma função ou fazer alguma operação. A gente tem mapas. Quem programa em JavaScript, a única diferença é a porcentagem ali para fazer um mapa. É uma estrutura genérica de chave-valor. Ela tem acesso a H1 por ser um hash map, né? Daí aqui tem um exemplo. Eu criei uma estrutura colóquio, nome Elixir, a data dela, o time dela, o local. Daí eu posso alterar ela usando esse operador aqui dentro da definição de mapa. Daí eu consigo transformar ela num mapa atualizado. Daí aqui no caso atrasou 5 minutos, eu atualizei ali. Daí beleza, a gente tem keyword lists. Só que a gente vê keyword lists tem chave-valor, chave-valor. A gente vê mapa também tem chave-valor. Só que não é a mesma coisa que o map? Não, é quase. As keyword lists elas são mais usadas dentro da linguagem para você passar valores em funções, por exemplo. E as chaves delas, elas não são únicas. Eu posso ter mais que um colors aqui dentro, por exemplo. Aqui no mapa, por exemplo, eu só tenho um color. Se eu botar outra chave local aqui, por exemplo, só a última vai
vai estar ali dentro. São todas imutáveis, assim como listas e tuplas. Toda a transformação que a gente faz nela é uma cópia na memória. Daí a gente tem as bibliotecas padrão da linguagem. A mais usada delas para fazer qualquer operação dentro das estruturas de dados é a enum, onde tem as funções de map, reduce, filter, para todas as coleções que são enumeráveis, né? Como tupla, map, keyword list, né? String, lista. Daí tem as específicas, né? Que atuam dentro de cada estrutura específica. Daí tem outras bibliotecas como I/O, file, I/O para entrada e saída, file para arquivos, date calendar para datas. Daí para lidar com o sistema operacional e com o próprio processo dentro da bin tem process e o system. Esses aqui são os módulos mais relevantes da biblioteca padrão de Elixir. Se alguém tiver uma dúvida aí... Não tem dúvida, Marcelo? Não. Beleza. Daí aqui está um grande símbolo da linguagem, porque ele é bastante usado como argumento. Elixir é bom porque tem esse operador pipe e tal. Porque como é que eu posso explicar? Me falhou a memória. Calma que eu tô nervoso. Todo mundo fica quando você... É o meu primeiro coloco, então. Bom, o operador pipe, né? Ele é um dos grandes argumentos usados na linguagem para dizer, ele é boa pra caramba porque tem esse operador. Bom, o que ele faz? Ali eu tenho uma função de formatar um texto, por exemplo. Eu não sei se alguém... tá bem pequeno, né? Bom, o que eu faço aqui? Eu pego um texto que vem daqui do parâmetro, eu dou um trim nele, que é para tirar os espaços de cada lado, daí depois dou um split nele, a cada ponto em um espaço, para separar as frases dele. Daí eu faço um map nele e dou um capitalize para transformar a primeira letra em maiúscula em tudo, e depois eu dou um join de volta para transformar em string de novo e depois eu imprimo no terminal. Isso daqui tá bem confuso, né? Tá horrível. Bom, o operador de pipe, ele faz você fazer esse processo compondo as funções. Então eu tenho meu texto, eu aplico a função string.trim nesse texto, o que tira os espaços dele de um lado e do outro. Daí depois eu dou um split para separar ele em frases. Daí eu tenho uma lista de frases, lista de strings. Daí nessa lista eu dou um map, passando a função capitalize por parâmetro. Depois eu dou um join de volta para transformar em string e depois eu imprimo ela no terminal. Bom, o que dá de perceber aqui? É bem mais fácil, né? Bem mais bonito. Olhando assim por cima, eu achei parecido com o próprio pipe que tem no Bash, né? Sim. Onde vai encadeando informação, né? Exatamente. Quem já lidou com shell script, quem já ficou tendo que escovar arquivo de log por bastante tempo, sabe que o pipe ele salva a vida no shell script. E no Elixir tem o pipe para compor funções dentro da linguagem mesmo, que o propósito é o mesmo que no shell script. Aqui tem uma função passada por parâmetro. Ela tem o e-comercial e o /1. O e-comercial é para dizer que é uma referência de função mesmo, mas o que é o /1? É que o Elixir é uma linguagem de tipagem dinâmica e, beleza, eu não anoto meus tipos, então se eu passar uma função como parâmetro, eu posso ter essa função que recebe dois argumentos, 4 argumentos, 3 argumentos. Isso se chama aridade em programação funcional. Daí, se eu passar o /1 aqui, eu estou passando a função capitalize, que tem a aridade 1, ou seja, ela só recebe um argumento. Se eu passasse uma que recebia 2 argumentos, ia ser /2, e assim por diante. Isso aqui vem do Erlang. O Erlang usa essa maneira de escrever para você passar funções.
Bom, a gente falou das estruturas de dados mais básicas do operador de pipe. Daí falar um pouquinho sobre o Pattern Matching, que é, assim como o pipe, é uma das funcionalidades chaves de Elixir. Bom, o que a gente viu antes? A gente não usou o operador de igual antes. A gente usou ali, né? Coloque igual. A gente usou aqui também t igual a uma tupla. Bom, mas o que é esse igual aqui? Isso daqui é uma atribuição. Todo mundo pode achar. Sim, o igual no Elixir ele funciona como uma atribuição. Só que, dependendo do que você faz, você pode fazer muito mais que uma atribuição. Você pode fazer um pattern matching, que seria mais ou menos isso aqui. Bom, ali em cima tem uma atribuição. O que a linguagem está vendo naquilo ali, né? Para a linguagem, tem um valor que não tem nada, um x, e tem uma lista do lado direito. Beleza, então eu vou fazer o x virar uma lista. Só que aqui embaixo, o que eu tenho? Aqui eu já fiz um negócio bem estranho, né? Eu já fiz uma tupla do lado esquerdo, 1, 2 e y, daí do lado direito do lado direito tem 1, 2 e 3. O que a VM vai fazer, né? Ela vai ver, eu tenho uma tupla aqui, eu tenho uma tupla aqui. Beleza. Eu tenho 1, eu tenho 2 aqui, eu tenho 3 e um y. Beleza, o y vai virar 3. É mais ou menos isso. Daí se eu fizer isso daqui, tentando fazer um match entre essas duas expressões, né? Ele vai tentar fazer a mesma coisa também, só que ele vai ver que aqui tem um 4 e aqui não tem um 4. O que vai acontecer? Isso daqui não casa, né? Então isso aqui vai dar um erro. Mas por que essa funcionalidade ela é importante na linguagem? Porque você pode, assim como em Haskell, Haskell também tem essa funcionalidade, algumas outras linguagens funcionais elas também têm. Você pode fazer isso daí para casar com funções. Você casa parâmetros com funções, por exemplo. Isso daqui é um fatorial. Se eu jogar um fatorial de 5, ele vai ver aqui. 5 é igual a 1. O igual de atribuição mesmo, não é? Então ele vai tentar o próximo fatorial. 5 igual a n? Sim. Então ele vai indo até chegar em 1, daí ele vai chegar aqui e vai retornar 1. Isso daqui é basicamente um if, né? Que você faria em uma linguagem imperativa. Daí um uso mais prático disso, né? Sabendo que você tem um arquivo, o file.read que lê arquivos e tal, ele retorna uma tupla, sendo que o primeiro valor da tupla é um átomo e o segundo é alguma outra coisa. Daí, se tu testar aqui, você pode ver que, eu vou pegar um arquivo que existe. Ele retornou, uma tupla com um átomo ok e o valor lá, que é o que tinha dentro do arquivo. Daí, se eu pegar um arquivo que não existe, ele vai retornar um erro e vai retornar a representação do erro, né? Que aquele anuente ali quer dizer que o arquivo não existe. Então, sabendo disso, eu posso casar cada função de mostrar o arquivo. O que eu faço aqui? Aqui eu fiz um módulo que copia a mesma coisa que o comando cat do Linux faz. O comando cat ele mostra o conteúdo de um arquivo. Então, esse módulo aqui em Elixir ele faz a mesma coisa que esse comando faz. Eu pego um arquivo, eu dou um read nele e passo para a função show file. Eu tenho o pattern match aqui, né? Eu tenho, se for ok, eu dou um puts no conteúdo do arquivo, e se for um erro, eu mostro alguma outra mensagem. Eu disse antes que as tuplas elas têm uma funcionalidade mais específica dentro do programa, né? A posição nelas, ela importa para o programador. Aqui um exemplo disso. A primeira posição da tupla vai ser um ok ou um erro. Uma lista não seria tão ideal nesse caso, embora funcionaria do mesmo jeito, mas a boa prática mesmo é você usar tuplas para retornar valores que estão sempre no mesmo lugar, né?
Daí aqui eu faço um pattern matching, bonitinho. E também tem outra maneira, usando o case. O case é uma estrutura condicional. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, só que de maneira mais compacta. Eu vou ler o arquivo. Daí, esse do aqui, caso ele retorne ok em algum conteúdo, eu vou mostrar o conteúdo. Caso ele retorne algum erro e a razão aqui, né? Eu usei o underline ali porque o compilador de Elixir, ele identifica variáveis não usadas. Daí, se a variável ela não é usada, você bota o underline antes dela, só para casar o padrão. Embora você não use a variável, você está casando o padrão. Então, bota o underline dentro dela, antes dela. E aí você imprime a mensagem que tu quer. Bem de boas, né? Até agora ninguém viu nenhum if, nenhum while, nenhum for. Bem legal. E beleza, a gente viu o pattern matching. Esse aqui é uma das funcionalidades bem base da linguagem. A gente viu o porador pipe, que é outra funcionalidade bem interessante da linguagem. Agora a gente vai ver metaprogramação. Metaprogramação é bem interessante. É basicamente a maior diferença que Elixir tem de Erlang em relação à vantagem, né? Com metaprogramação, você pode estender a linguagem até o infinito. Não até o infinito, mas você consegue transformar completamente a linguagem em algo bem diferente, assim. Por exemplo, se você quer fazer uma DSL da vida, uma linguagem mais direcionada, Domain Specific Language, né? Se você quiser fazer uma, você consegue fazer dentro de Elixir, por exemplo. Tem outras linguagens que têm essa funcionalidade, tipo Lisp. Lisp é uma linguagem que permite bastante disso. Daí a gente tem macros dentro de Elixir. Bom, aqui eu crio um macro bem básico. Aqui eu tenho o conceito de quote e onQuote. Quando eu crio um macro, eu recebo uma expressão, ou várias expressões. Tudo depende do que eu quero fazer. Daí aqui, por exemplo, aqui um macro para debug. Eu passo uma expressão para o debug de 2 mais 2, e ele vai me dizer que 2 mais 2 é igual a 4. O que acontece? Ele pegou esse 2 mais 2, mas ele não calculou esse valor. Ele pegou a árvore sintática desse valor, que você consegue pegar isso daí dentro do macro. Isso é bem interessante. E aqui eu consigo transformar isso aqui em uma string, por exemplo, e botar aqui dentro, ó, 2 mais 2 é igual ao valor, o resultado, né? Evaluated, algo assim. Daí beleza, isso aqui é bem interessante, porque basicamente eu mostrei para vocês que tem o pipe ali atrás, o case e tal. Basicamente a linguagem inteira ela é construída através de metaprogramação. Se tirar toda a metaprogramação de Elixir, ela vira quase um Erlang assim bem básico, só com algumas coisas a mais assim. O Elixir ele tem um if, só que ele é um macro. Ele é um if falso, sim. Ele não é algo que é da linguagem mesmo. Aqui está a implementação original deles. Eu tirei uma cláusula a mais que era para mostrar um erro. Mas a implementação original deles é mais ou menos isso. Eu tenho um macro if, a condição e as cláusulas. Tudo isso daqui vão ser hastes, a árvore sintática representada. Daí passa para essas funções aqui. Daí eu tenho a cláusula do e a cláusula else. Daí eu consigo fazer um if do else. No caso, aqui eu falei antes que keyword lists são usadas para passar como parâmetro de funções, né? Isso daqui é uma keyword list. Aqui tem uma keyword list de do e aqui uma keyword list com else, chave nula, né? No caso, como é que eu posso explicar melhor? Tá me fugindo bastante as palavras. Eu pego as expressões, eu jogo dentro dessas funções. Isso daqui ele é computado em tempo de compilação.
daí ele consegue gerar para mim isso daqui. Isso daqui vai fazer o papel do if else. X, quando X é falso, nulo, um coach na cláusula do else, ou se não, faz um coach na cláusula do do. Na verdade, o if é um pattern matching, no final das contas. Porque aqui tá casando um X com um guard aqui. Isso aqui se chama guard porque ele ajuda no pattern matching também. Daí aqui, quando é qualquer valor, ele vai pro do. Daí isso daqui acaba funcionando. E como vocês podem perceber, o if, ele não é uma estrutura montada porque ele é um macro, né? Por isso ele é uma expressão. Então eu faço message igual a if até o end aqui. Isso daqui vai retornar é par ou é ímpar. Daí a message vai pegar esse valor, né? Daí aqui eu faço um puts. Daí se eu quiser chamar o if como chamada de função mesmo, que é o meu macro, né? Eu posso fazer if, o valor aqui, passando uma keyword list com o do, com a primeira cláusula, e o else com a segunda cláusula. Lembrando que isso daqui não é computado não é computado quando o cara chama o macro. Se aqui tiver uma chamada de função, ele só vai computar essa função se cair naquela ramificação do if mesmo. Daí é basicamente isso. Bom, mas o que mais é macro dentro de Elixir? O case, o pipe que eu mostrei para vocês ali. O pipe é um pouquinho mais complexo, mas o que ele faz? Ele pega, se eu voltar aqui tudo, ele pega o que está na esquerda e vai aplicando na função da direita. Se aqui tiver um argumento, ele aplica antes e assim vai. Ele é recursivo, né? Ele vai aplicando tudo até ficar dessa forma. O código, quando ele é pré-processado, né? Quando o macro ele já executa, ele transforma isso daqui nisso daqui. Daí depois ele compila o código. Daí com o macro tu consegue fazer todas essas mágicas aí. Tem um monte de biblioteca que consegue fazer macro para você dar uma olhada no código assim, você não sabe o que está acontecendo a princípio. Porque os caras basicamente constroem uma linguagem de domínio bem específico em cima, né? Tipo para query de banco de dados. Depois tem um exemplo ali também. É bem interessante. Beleza. O def macro, né? Que é usado para aqui, ó. Que é usado para construir macros, também é macro. Interessante, né? Bom, eu já falei da linguagem agora. Agora eu vou falar um pouquinho de OTP, ou OTP. Tanto faz. OTP não é nada mais que um conjunto de bibliotecas que foram herdadas do Erlang. Elas são nativas do Erlang, né? O Elixir usa elas porque o Elixir roda Erlang por baixo, basicamente. OTP significa Open Telephony Platform. É um nome meio estranho, mas na época a gente consegue entender que Erlang foi usado para implementar um monte de sistema de telefonia e tal. Daí ele ganhou esse nome aqui por causa na época. Mas se for comparar hoje, a gente tem Java EE. EE é um conjunto de bibliotecas de Java que basicamente implementa um monte de coisa. OTP é um conjunto de bibliotecas de Erlang que implementa um monte de coisa também. No caso é voltado mais para computação com tolerância a falhas e distribuídas. Daí dentro do Elixir tem bastante syntax sugar para isso. Um deles é o GenServer. Então dentro de Elixir a gente consegue fazer um processo interno da máquina virtual do Erlang, que roda por baixo. Não é um processo do sistema operacional, é um processo da máquina virtual mesmo, que ele roda em cima. A gente pode ter chamadas síncronas ou assíncronas. Aí a gente tem o conceito de estado, retenção de estado, e hot swap encode, que é uma das funcionalidades mais legais de Elixir e é por isso que o pessoal está começando a usar para a web hoje em dia. É importante, essa funcionalidade que ela é bem importante. Bom, aqui eu tenho um módulo que usa o GenServer.
Ali eu estou chamando o use. O use nada mais pega aquele módulo que é o GenServer e faz um monte de micro executar em cima do módulo que eu estou definindo aqui. Daí eu tenho essas funções aqui, que implementam o que o GenServer traz para o módulo. Daí eu tenho... Isso daqui é uma pilha. Acho que todo mundo aqui deve fazer ideia do que é uma pilha. É uma estrutura de dados que você... Quando você bota um elemento nela, você sempre bota um elemento no final. E quando você tira um elemento dela, você sempre tira o último elemento que você botou. É uma pilha mesmo, uma pilha de livros, você só mexe em cima, por exemplo. Daí aqui eu tenho duas funções. O insert e o remove. Por que aqui tem cast e aqui tem call? Quando eu removo um elemento da minha pilha, eu estou fazendo uma chamada assíncrona porque eu estou esperando esse elemento voltar do processo. Mas quando eu insiro um elemento na pilha, eu posso só jogar o valor e deixar que o processo se vire depois. Eu não preciso esperar ele, né? Daí por isso que eu faço uma chamada assíncrona no insert e uma chamada assíncrona no remove. Chamada assíncrona e assíncrona, vocês estão ligados, né? Chamada assíncrona, quando eu chamo a função, ele vai esperar até a função terminar. E chamada assíncrona, ele chama a função e ele não espera. Ele apenas chama e isso daqui depois ele vai ser computado em outra thread ou algo semelhante. Bom, aqui eu estou falando de OTP, né? Aqui é um processo de OTP que roda dentro da VM. E como é que eu uso ele? Eu consigo criar ele chamando o módulo de GenServer, que é da biblioteca padrão, e criando um link com o processo. Daí eu consigo um PID de volta, que é o ID do processo. Daí a partir daí eu consigo chamar as operações da pilha. Vou inserir o número 42, eu vou inserir a palavra elixir, eu vou inserir uma lista 1, 2, 3. Daí como é chamada assíncrona, né, ele não espera e só responde com OK. Mesmo se deu erro, ele vai responder com OK porque a chamada é assíncrona, ele não vai esperar o processo responder. Daí se eu quiser remover os elementos, né, da pilha, eu consigo chamar o call para remover, daí ele vai remover o que eu fui botando antes. Mas beleza, isso daqui... Na verdade, isso daqui, para quem viu orientação de objetos, está mais parecendo uma classe com um estado dentro, né? Mais ou menos. É algo que eu vou mantendo o estado ali dentro e vou fazendo operações naquilo. Tu tá falando já de processo aí, né? Mas esse processo, eu queria que tu falasse um pouquinho mais o que ele é. Pra falar agora ou... Esse processo? O que é esse processo? Porque, analogamente, ele seria composto de uma thread, digamos assim. Sim. Em paralelo. Ele está rodando em paralelo. Mas ele também não é um processo de sistema operacional, né? Ele pesa bem menos. Sempre falando que nem Erlang, né? Então, bom ponto. O processo da VM do Erlang, ela possui muito menos overhead do que um processo do sistema operacional. Por isso que o pessoal fez assim, né? E esse processo dentro da VM, né? Ele roda em paralelo, sim. Se for ver o paradigma que envolve isso, é ator e passagem de mensagens, né? É o que na verdade acontece aqui. Daí, como esse processo ele é leve e ele não precisa ser executado no sistema operacional, ele executa dentro da VM do Erlang, é possível você fazer milhares de processos executarem ao mesmo tempo dentro de uma máquina não tão potente. Isso daí garante uma escalabilidade horizontal, né, na aplicação. Daí é basicamente isso. Daí como é que funciona mais ou menos? Isso aqui é a inicialização. Quando eu faço um start em um processo, ele é inicializado com o estado inicial. No caso, eu posso passar um estado inicial para ele como argumento. No caso, eu passo nulo, daí eu sempre inicio a lista vazia, que é uma lista interna que eu uso para fazer a pilha, né? Daí, beleza, eu tenho minhas duas funções, remove e insert. Daí o que acontece? Quando eu chamo um insert, por exemplo, vou inserir o número 42.
Esse insert aqui ele vai fazer o pattern matching, vai se casar com isso daqui, porque ele está chamando o átomo insert com o número 42 aqui. Então isso daqui vai se casar e vai entrar aqui dentro. Aqui eu tenho o meu estado anterior. Daí aqui o que eu faço? Eu retorno para o processo que chamou. Na verdade eu não retorno nada, porque isso daqui é assíncrono, né? Não tem reply. Eu poderia fazer um stop aqui para parar o processo. Um reply eu não poderia usar porque ele é assíncrono. Daí aqui nesse segundo eu faço uma compressão de lista, é isso? Você que manja mais de programação funcional. Bom, aqui eu monto a lista com o estado anterior que eu tinha. Eu tinha minha pilha anterior. Daí eu pego esse valor que o cara passou como parâmetro e insiro ela na minha pilha. Daí, para remover os elementos, né, eu só pego o primeiro valor da pilha e pego o resto e passo o primeiro como retorno e deixo o resto como estado final. Percebam que eu estou mexendo com estado aqui, mas eu não estou fazendo nenhuma atribuição explícita de estado. Todo o meu estado ele é transformado a partir dessas duas funções. Isso daí é bem interessante porque você elimina completamente a necessidade de usar mutex ou qualquer outra coisa que auxilia a fazer a programação paralela, pois isso daqui já é completamente paralelizável por padrão. Tanto o Erlang quanto o Elixir são construídos para ser completamente paralelizáveis. Então, nunca vai acontecer de duas threads se atropelarem e zoarem quanto a pilha. Nunca. Isso daqui é completamente thread safe. Alguém já fez aula com o Guilherme Kozlovski? Ele conhece Erlang e tal, Elixir. É uma linguagem bem legal para fazer o trabalho final dele, por exemplo. Uhum. Mas, Paulo, eu acho que para trabalhar com programação paralela de alto processamento, a VM do Erlang não foi feito para isso, né? Para você ter uma thread com um problema muito pesado, uma thread não, um processo, uma coisa muito pesada, né? Fazer pelo menos quando eu estava lendo o livro de Erlang, ele falou assim, não, o Erlang ele é bom para distribuído, mas para processamento intenso não é esse o foco da... Sim, exato. Você não... Ficar uma matriz gigante, sei lá, mas ficar uma matriz 1000 por 1000 de maneira paralela. Não foi feito para isso. Exato. Você não vai fazer tipo um map reduce da vida no Elixir, né? Tipo Hadoop, assim. Mas o pessoal do WhatsApp usou mesmo justamente porque são computações curtas, né? Justamente para você spawnar vários processos dentro da VM e executando eles. Daí, é claro, não pode exatamente nada se atropelar ali no meio, né? Por isso que tem esse conceito da não alteração explícita do estado, né? Que na verdade isso daí já é um conceito de programação funcional. Qualquer linguagem funcional vai ter essa segurança. Haskell mais ainda, na verdade, né? Daí, beleza, aqui eu estou usando ela, mas antes eu falei que tinha tolerância a falhas, né? Aqui, se eu, por exemplo, tentar remover de novo, o que vai acontecer? Alguém consegue dar um palpite? A lista está vazia. Boa. Quem que foi? Ah! Tá. Tá bom. Tá, tirando o Marcelo. Vai virar frase do coloque. Começar a falar que nem o Torres agora. Daí, beleza, vai dar um erro de match. Vai dar aquele mesmo erro que tinha mostrado antes. Eu estou tentando remover uma lista vazia. E se for ver aqui, se eu chamar um remove com um remove, na verdade, ele vai pegar a stack e vai tentar fazer isso daqui, ó. Isso daqui vai dar o erro. Porque ele vai tentar pegar o primeiro elemento e deixar o resto para trás. Se a lista estiver vazia, não existe primeiro elemento e o resto já é uma lista vazia. Então, como não existe primeiro elemento, ele vai dar um erro de pattern matching. Daí, para fazer isso daí, eu posso incluir isso daqui ali dentro para ele casar. Daí aqui eu tenho handle call com remove e com a stack vazia.
Daí aqui eu consigo retornar, por exemplo, um erro para o cara. Ah, você está tentando remover algo de uma stack vazia. Então isso aqui não vai dar certo, hein? Erro. Na verdade, esse erro aqui é só para ser mais amigável, né? É que nem o file.read ali. A maioria das bibliotecas de Elixir implementam um OK e um error para você justamente poder usar pattern match em cima disso, né? É bem interessante. Daí aqui é só para seguir o padrão da linguagem mesmo. Daí beleza, a gente tem o GenServer, que é um servidorzinho genérico, que é um processo que você pode ter milhares deles dentro da VM de Erlang. Mas beleza, como é que eu controlo isso, né? Ali eu fiz dentro do modo interativo, né? Se eu fosse controlar os processos, eu usaria um supervisor. E esse supervisor ele já implementa a tolerância a falhas. Ou seja, se por exemplo aqui desse um erro, ao tentar remover de novo, ele mataria meu processo dentro da VM. Com o supervisor, ele não mataria ele mataria o processo, mas ele ia spawnar de volta, porque o supervisor vai ver que o processo morreu e vai tentar ressuscitar ele. Daí é bem interessante porque você pode ter vários mecanismos de tolerância a falhas. Por exemplo, tem uma função que você pode implementar aqui dentro que é terminate, eu acho, que quando dá um erro para terminar a sua aplicação, você pode, por exemplo, eu não quero perder os dados que estavam no processo, eu vou reciclar eles. Daí você pode tratar isso daí. É bem interessante. Daí aqui que vem outro mecanismo bem legal do Elixir, que é o Hot Swapping Code, Hot Code Swapping. Que você tem ferramentas que você consegue fazer o deploy da tua aplicação em qualquer servidor. E beleza, eu tenho meu projeto que tem vários processos. Mas beleza, eu só mudei o código daquele processo ali. Eu não vou matar a minha aplicação inteira para subir toda ela de volta se só mudei o código de um módulo. Daí, se esse meu módulo for um processo, eu posso matar ele e subir de novo, e se eu quiser eu posso até fazer uma migração do estado ali, e meu código vai ter zero de downtime. E isso é muito interessante. Erlang já implementou isso daí nos sistemas de telefonia, né? Daí, hoje em dia com microservices e com aplicações que são bem fragmentadas, né? Isso daqui é uma boa vantagem. Daí aqui eu posso usar dentro do programa, né? Bom, basicamente sobre a linguagem é isso. Agora eu vou falar mais um pouco sobre a comunidade e vocês vão ter ideia de como ela cresceu pra caramba. Esse daqui é o Slack do Elixir. Há um ano atrás ela tinha pouco mais de 1000 membros. Hoje eu tirei esse print, ela tem 17 mil membros. E tem mensagem nova todo dia, é muito movimentado lá. Aqui é um canal de OTP, os caras estavam falando lá de uns negócios. Mas todo o canal ele tem bastante gente trocando um monte de ideias sobre Elixir. Daí tem o canal Ali Brasil, que tem uma panelinha brasileira ali. Afinal a linguagem é brasileira, mas se você ver o canal, é tudo gringo, né? Só tem uma panelinha do Brasil ali. Interessante. Daí, ela tem umas boas ferramentas libs e frameworks também. O que você usa para desenvolver para web com Elixir hoje? Phoenix, é o framework deles. Ele é MVC, mas se você quiser você pode depender para fazer só o back-end. Tem o WeDeliver que lida com deploy, ele lida justamente com aquele caso ali de fazer o hot swap do código. Tem o Mix, que é o gerenciador de pacotes e dependências. Você cria o seu projeto com o Mix e você consegue recompilar ele em modo de interativo e chamar as funções dele dentro ali. Com EX também, né? Que é o shell interativo. E tem um framework para testes, que para você construir aplicações hoje em dia, né? É por isso que ele está ganhando bastante apreço no mercado, porque ele tem as ferramentas necessárias para
como linguagem, né, para ganhar mercado. Daí tem o Ecto, que é um wrapper de banco de dados. Ele tem sua própria DSL para lidar com dados relacionais. Aqui eu tenho um esquema, que define uma tabela no banco de dados. Daí aqui, se eu quiser fazer uma query, eu faço com o operador de pipe, por exemplo. Isso aqui é um caso real, né? É basicamente SQL, só que traduzido para a linguagem. Bem interessante. Mas então, vale a pena estudar Elixir? Bom, eu digo que vale. Eu estou estudando há um tempinho até. Embora eu nunca tenha feito nada significativo em Elixir, só um programinha lá. Mas eu venho estudando bastante, me acompanhando dos decks dos caras, a linguagem em si é bem legal, eu gosto bastante. É um paradigma novo, principalmente para quem mexe só com Java, só com JavaScript ou só com PHP, por exemplo, que é o mundo da web hoje em dia, né, infelizmente. Daí isso aqui é uma nova ferramenta, né. E é claro, aprendendo um paradigma novo, mesmo que você mexa com outras linguagens, você começa a melhorar a sua maneira de pensar e começa a programar melhor. Em JavaScript, por exemplo, JavaScript é uma linguagem que até suporta a programação funcional, daí tu consegue até fazer o que você faria em Elixir, mais ou menos em JavaScript. Tem bibliotecas que proporcionam isso para a linguagem. Daí está adotando um uso muito crescente no mercado, fora do Brasil. Aqui no Brasil não vi... Hã? São Paulo tem muita vaga de Elixir, tem muita. Tem muita? Bom, o Marcelo disse que São Paulo tem muita, então depois eu tiro fora do Brasil aqui. Mas, por mais que eu goste bastante da linguagem, eu sou bem pessimista quanto ao mercado, assim. Por mais que ela tenha bastante ferramenta pronta para o mercado, assim, eu sou meio pessimista, porque aqui no Brasil geralmente tem um delay de 5 anos até uma tecnologia nova ser adotada pelo mercado aqui. Então... 2012, 2017. Só que a Elixir, ela explodiu mesmo ano passado. Ela ganhou completamente a popularidade só ano passado. Até tanto que quando a gente definiu um nosso projeto novo lá na empresa, né, a gente planejou um monte de linguagem assim. Vamos ver aqui a Ruby, pode ser Node, pode ser Elixir, a gente cogitou usar Elixir. Só que a gente não usou Elixir porque estava bem beta, assim. As ferramentas disponíveis elas são ótimas. E a comunidade, como vocês podem perceber, ela é bem ativa ali. Tem o Slack, que é onde você vai encontrar mais o conteúdo recente, assim, do pessoal conversando lá. O que eu posso dizer? Sim, ela explodiu ano passado e de 3 meses para cá, basicamente, ela foi do 1.3 a 1.5. O pessoal, se você vê lá o changelog de commits lá do GitHub, né, da linguagem, é imenso, assim. Ela tá crescendo exponencialmente o desenvolvimento em cima da linguagem. Eu acho que mês que vem já sai feature nova, assim. Eles sempre conseguem evoluir a linguagem. Todo mês, assim. É bem interessante. Bom, aqui são as referências que eu peguei pro meu material. E eu acabei não mencionando algum conteúdo, porque senão ia ficar bem massivo. Ia ficar muito mais código ali. Protocolos. Protocolos são tipo interfaces. Quem programa em Java tem interfaces, aqui tem protocolos que você define o que vai ser implementado dentro de módulos. Tem structs, que nem em C, mais ou menos que nem em C. Structs, na verdade, é você nomear um mapa. Tem sigilos, que são macros, para você... Na verdade, são formas curtas de escrever listas e outras coisas, assim. Tem modelo de concorrência fora do OTP também, que é um modelo mais básico implementado pelo Elixir mesmo. Fora do OTP, eu digo fora de utilizar os métodos da biblioteca do OTP do Erlang, né? Que nem o GenServer e o Supervisor. Tem Umbrella Projects, que é na verdade quase um framework para você montar uma aplicação web inteira usando só, não apenas web, mas qualquer aplicação usando só processos OTP. Daí tem specs e types. Como vocês podem perceber, Elixir não é tipada estaticamente, mas você pode fazer specs e você pode anotar tipos para ferramentas de análise de código melhorarem, pegarem erros da linguagem. Daí é isso.
Dúvidas? Pode dizer. Eu queria saber a tua opinião sobre a documentação da linguagem, assim, se é boa ou se o pessoal só está desenvolvendo e não tem muita coisa ainda, sabe? Cara, uma comunidade ativa, às vezes a documentação não é tão... A documentação é muito completa. A comunidade é bastante ativa, na verdade, não apenas o código, mas a documentação, quando surge feature nova, o pessoal já vai lá para ganhar reconhecimento, né? É o GitHub, eu quero abrir pull request para o pessoal ver que eu estou fazendo alguma coisa, né? O GitHub hoje em dia é usado bastante como portfólio para você arranjar emprego em vários lugares. E se você está contribuindo com um software grande, com um software reconhecido, você tem bastante probabilidade de ser contratado por empresas ótimas e ganhar pelo menos 100 mil dólares por mês, por ano. Desculpa. Por ano. É o que um programador bom ganha em média nos Estados Unidos, né? Pelo menos 100 mil dólares por ano. Sobre a documentação, se quiser eu posso mostrar ela aqui, só que precisa da internet. Eu tenho uma pergunta. O Erlang ele foi criado numa época que estava visando ali desenvolver aplicações de telecomunicação. Não iriam fazer uma outra linguagem para resolver o mesmo problema de antes. Né? Minha pergunta era no sentido, para que criaram o Erlang, o Super Elixir, para que ele está sendo usado? Porque atualmente eu vejo, pensa sites como, por exemplo, Facebook, ou então como a Steam, você tem assim um número... O site ele não está num servidor só, né? É um site que ele roda de maneira distribuída, né? Então, é um tipo de site que ele é um site dinâmico, que você tem concorrência, você tem ali questões de falha, né? Então, eu pergunto, é para esse tipo de aplicação que serve o Elixir? Sim. Erlang ela foi construída mais para telecomunicações mesmo. Só que a sintaxe dela e o que ela tem assim a oferecer de ferramentário para o usuário, né, para desenvolver, é muito pobre se você comparar com linguagens modernas hoje em dia. Por exemplo, se eu quiser usar Erlang para programar para web, eu posso, mas é bem complicado. Daí foi por isso que fizeram o Elixir para suprir esses... Então, o Elixir ele tem uma biblioteca que posso programar assim, gerar código HTML, que vai ser... Sim. O Phoenix, né, que é o framework MVC para web, ele... Como é que eu posso explicar? Alguém aqui já mexeu com Django ou outro framework para web assim? Então, MVC você tem as umas três camadas que você pode criar uma aplicação completa para web ali dentro, né? Incluindo templates para gerar a página HTML. Embora você consiga também usar só a parte de back-end, por exemplo, só a parte de servidor. Dá também. Daí, o Phoenix e o Ecto foram as duas bibliotecas que mais impulsionaram o Elixir. As mais usadas, assim, né? Para o mercado de trabalho, por exemplo, né? É que normalmente o pessoal não costumava fazer muito Elixir pro front, eles costumavam fazer no caso, o back em Elixir e integrar o front com Elm. Sim. É bem comum a stack Elm em Elixir. Dá de fazer isso daí também. O Elixir, o poder dele está no back-end, né? O front-end é só se você quiser fazer uma coisa rápida para gerar umas páginas HTML ali. Tu sabe algum projeto grande, alguma empresa grande que está usando o Elixir? Empresa grande que está usando Elixir? No momento não vem o nome de nenhuma. Nubank? Nubank é Clojure. Eles usam múltiplas linguagens, no caso, para diferentes projetos. Eles têm Clojure, Scala e Elixir no projetos como projetos agile. Porque a pergunta é parecido com o que eu ia fazer, porque tu disse que ela começou a explodir mais agora nesse último ano. Então, a pergunta é se tinha alguma noção do que pode ter acontecido para ter essa explosão de um ano para cá. Talvez tenha sido algum projeto, alguma coisa que está usando o Elixir, que daí o pessoal foi atrás. A questão é o que explodiu. Deve ter bastante startup nos Estados Unidos que deve estar adotando o Elixir. Embora eu não tenha o nome de nenhuma em mente, né, mas deve ter algumas startups que estão adotando. No GitHub deve ter material
com uma lista de empresas que usam Elixir também. Aqui no Brasil tem a plataforma Tech, que foi a empresa que o José Valim trabalhava, que desenvolveu a linguagem, né? Então eles prestam consultoria de Elixir, é uma empresa grandinha até, né? Lá em São Paulo. Como o Marcelo disse, lá em São Paulo, diz ele que tem bastante empresas. É uma linguagem meio boa para desenvolver servidores de jogos. Tem um pessoal sim. Hacker Experience, agora é 100% Elixir. Uhum. Eu vi que tem bastante tutorial para desenvolver servidor de jogos mesmo, né, em Elixir. Por causa dos processos dele ali para lidar com muitos jogadores ao mesmo tempo. E o mais é o hype mesmo, né? O Ruby também explodiu de um tempo para o outro, mas depois foi caindo o uso. Pode acontecer isso com o Elixir também, eu não sei. Mas o futuro a gente não consegue ver daí, né?